Um castelo de 800 anos, que também já foi uma prisão, sobreviveu a várias guerras e guarda várias histórias macabras. Tudo isso ao longo de séculos fez com que ele se tornasse, para alguns, o castelo mais assombrado da Europa, lar de mais de 100 fantasmas e uma triste lenda que se revelou ser verdadeira. Este é o Castelo Dragsholm e são suas histórias que vamos conhecer hoje na Casa do Terror. O castelo de Dragsholm foi construído na pequena ilha da Zelândia, Dinamarca, por volta de 1215. Ele tem cerca de 800 anos e ganhou o título de um dos castelos mais assombrados da Europa por estudiosos em paranormalidade. As lendas contam que já foram vistos mais de 100 fantasmas diferentes vagando pelo local. Entre eles, um homem nobre que costuma andar a cavalo nos corredores do castelo e uma mulher de branco, que, assim como sua lenda, realmente foi encontrada sepultada dentro do castelo. Originalmente, o castelo era um palácio, que foi construído para o bispo de Roskilde. Permaneceu assim até que se vislumbraram a ocorrência de possíveis guerras. Nesta época, várias reformas foram feitas e valeram a pena, pois entre 1534 e 1536, o que ficou conhecido como a Guerra dos Condes se alastrou por toda a Dinamarca. Ao final da guerra, houve uma reforma na Dinamarca, e o castelo foi tirado da igreja e passado para as mãos da coroa, que o converteu em uma prisão para a nobreza e para o alto clero da própria igreja. Muitos nomes conhecidos foram presos nesse castelo. O mais famoso deles é provavelmente o quarto conde de Bothwell, James Hepburn. Ele fugiu para a Escócia levando os dotes de sua noiva e se casou com a rainha Maria da Escócia. Porém, foi acusado de ter assassinado o ex-marido da rainha, Lord Darnley. Então ele fugiu, mas devido a uma tempestade, foi forçado a parar na Noruega, que na época era administrada pela Dinamarca. Ele foi encontrado sem documentos, foi preso e descobriram que ele havia fugido com o dote de sua ex-noiva norueguesa. Então, foi condenado a passar 10 anos na prisão do castelo, acorrentado a um pilar e recebendo para comer apenas o suficiente para mantê-lo vivo. Sua morte ocorreu em 1578. Depois de 10 anos de prisão e já no final de sua vida, dizem que ele enlouqueceu. O pilar onde ele foi acorrentado ainda existe nos calabouços do castelo, e dizem que ao redor do pilar dá para ver as marcas no chão dos anos que o Lorde caminhou enquanto estava acorrentado. Seu fantasma é frequentemente visto vagando ao redor do castelo. Ele também pode ser visto entrando em um cavalo fantasmagórico, seguido de uma carruagem. Alguns dizem que a carruagem é a que o levou para a prisão, outros dizem que é a que levou o seu caixão embora do castelo. Algumas histórias são, digamos, mais felizes. É o caso da Dama Cinzenta. Dizem que ela era uma bela mulher que trabalhava no castelo. Um dia, ela chegou ao trabalho com uma forte dor de dente, e o dono do castelo lhe deu um composto de ervas que a curou. Porém, pouco tempo depois, ela morreu, mas seu espírito agradecido sobreviveu e é visto caminhando pelo castelo em um esforço para agradecer ao mestre do castelo por aliviar sua dor. Se lembra que comentei que o castelo se tornou uma prisão para nobres, mas também para o alto clero da igreja? Pois bem, um dos fantasmas é o último bispo de Roskilde. Ele era uma figura muito poderosa e influente na sua época. É dito que essa influência não estava agradando a coroa, por isso o prenderam na torre central do castelo, no segundo andar. Esta área agora é formada de elegantes quartos de hotel, e hóspedes já relataram que ao passar por esses corredores à noite, conseguem ouvir barulhos estranhos e lamentos, que atribuem ao bispo que foi preso e morreu na torre.
Mas a lenda mais assustadora é a de uma jovem que viveu por volta dos anos 1600 e que mais tarde se tornou bem real. Por décadas e possivelmente séculos, o espírito de uma jovem vestida de branco foi relatado. Ela é vista andando pelos corredores e às vezes chorando. Ninguém sabia realmente quem poderia ser essa jovem, até que uma história começou a se revelar. Ela era filha de um nobre e estava destinada a se casar com um outro nobre escolhido de outra família. Ela não queria que isso acontecesse, porque já estava apaixonada por outro. Seu pai sabia do relacionamento e permitiu que continuasse, com a promessa de que sua filha faria a coisa certa pela família quando chegasse a hora. A garota fez o possível para adiar o casamento, e seus atos de suposta traição contra a família logo irritaram seu pai. O garoto, por quem ela estava apaixonada, era apenas um trabalhador do castelo, essencialmente um camponês, e um casamento com ele não traria nenhum ganho para a família. Quando ela começou a dar sinais de estar grávida, seu pai ofereceu uma refeição comemorativa. Na refeição, foi colocada alguma substância que a entorpeceu. Após esse jantar, seu pai deu a incrível ordem para prendê-la dentro das paredes. E assim foi feito. Com tijolos e argamassa, ela foi fechada em um espaço minúsculo. A jovem podia ser ouvida arranhando os tijolos, até que ela ficou em silêncio. O que todos até então imaginavam que essa seria apenas uma lenda, mas ela se tornou realidade logo após a Primeira Guerra Mundial. Por volta de 1930, em uma reforma que estava em andamento no castelo, trabalhadores estavam quebrando uma velha parede de tijolos quando fizeram uma descoberta horrível. Um esqueleto, envolto em um vestido branco, foi encontrado dentro da cavidade da parede. Logo as pessoas fizeram a relação entre o esqueleto encontrado e a pobre jovem da história que todos já conheciam. Atualmente, o castelo é um hotel luxuoso, com um restaurante premiado e aberto à visitação. E em 2015, um visitante fez essa filmagem no local. Ele garante que estava sozinho e não tinha nenhum funcionário próximo. Seria algum dos 100 fantasmas? E você, gostaria de conhecer esse castelo secular? Me diga nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aproveite para assistir outros vídeos do canal. Algumas sugestões estão nos cards finais e na descrição. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo. Até breve.